Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme Air, a história por trás do logo, dirigido por Ben Affleck. O Ben Affleck, ele estreou na direção com O Medo da Verdade em 2007, um filme muito elogiado. Logo em seguida, ele fez Atração Perigosa, um trailer urbano que também teve uma ótima recepção, mas foi em 2012 com Argo que ele acabaria ganhando o Oscar de melhor filme e até hoje é considerado o principal projeto dele no cinema como diretor. Embora eu prefira o filme seguinte dele, lançado em 2016, que se chama A Lei da Noite, um filme no melhor estilo do Ajuste Final dos irmãos Coen e do Dick Tracy, mostrando aquela tradição de filme de gangster. Eu acho que esse filme, A Lei da Noite, de 2016, que foi um ano de grande destaque para o Ben Affleck, ele também atuou naquele ano em Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e O Contador, um filme também às vezes subestimado. É, essa, esse projeto ele acabaria sendo deixado em segundo plano, mas ele consegue mostrar toda a potencialidade dele como diretor e essa potencialidade ele retoma em Air, a história por trás do logo. O filme ele mostra a parceria que a Nike tentava estabelecer com o jogador de basquete, o Michael Jordan, até hoje considerado o melhor desse esporte, e faz por meio da figura do Sonny Vaccaro, interpretado pelo Matt Damon, que é responsável por buscar talentos que possam ser associados à Nike. A Nike, naquele momento, ela não era a principal empresa esportiva, antes dela vinham a Adidas e a Converse, e o filme mostra o CEO, principalmente da Nike, o Phil Knight, feito pelo Ben Affleck, tentando colocar a empresa num patamar acima, mas ele fica um pouco receoso de fazer toda a aposta dele na figura do Michael Jordan por meio da confiança que ele tem no Sony, que é interpretado pelo Matt Damon. Eu acho que o filme ele consegue estabelecer um contato entre os personagens de maneira muito lúcida, muito fluida. A trama ela consegue se desenvolver de maneira muito ágil, muito eficiente. Em nenhum momento o espectador ele fica desinteressado em relação à história, mesmo sabendo já do que poderá acontecer, mas o espectador ele fica numa torcida para que esses personagens consigam mostrar o melhor potencial para tentar associar essa futura lenda do esporte à Nike. Nisso tudo, eu acho que o elenco coadjuvante também se destaca bastante. O Jason Bateman aparece muito bem, eu considero ele um ator sempre eficiente, ele consegue dar uma leveza para o personagem que ele interpreta, mas sem cair num simplismo. Eu lembro, por exemplo, da participação dele na série Ozark, ou lembro também dele participando de alguns filmes bem-humorados, como A Noite do Jogo. É difícil o Bateman não funcionar. E aqui, novamente, ele consegue dar credibilidade ao personagem. O Ben Affleck ele tenta estabelecer também a figura da mãe do Michael Jordan, feita pela Viola Davis, de maneira muito crível. Você realmente acredita na figura dela, naquela figura que tenta fazer com que os outros também acreditem no potencial do filho dela, no talento que o filho dela tem, e a Viola Davis ela consegue isso de maneira excepcional. É muito difícil também a Viola Davis receber um roteiro, mesmo que não seja com tantas linhas de diálogo como aqui, e não conseguir extrair uma grande atuação. Isso acontece de novo. O Ben Affleck, ele tenta em alguns momentos, a meu ver, retomar algumas características que apareciam no filme que projetou ele e o Matt Damon em 1998, que foi O Gênio Indomável.
alguns movimentos de câmera ele tenta associar com os do Gus Van Sant, que era o diretor naquela oportunidade do Gênio Indomável, e tem até uma passagem que o personagem do Matt Damon está se dirigindo a uma determinada localidade e o Ben Affleck filma da mesma maneira como o Gus Van Sant filma o personagem do Matt Damon ao final do Gênio Indomável, como se esse filme trouxesse uma espécie de continuação para aquele personagem dos anos 90 que era um personagem muito sonhador, com muitos projetos, e que aqui, de certa maneira, acaba se estabelecendo na figura do Sonny Vaccaro, numa atuação, a meu ver, brilhante do Matt Damon. Fazia muito tempo que eu não via ele num papel de forma tão eficiente, tão à vontade. Mostra como ele tem realmente uma parceria consolidada com o Ben Affleck, e os dois conseguem fazer um filme que satisfaz ao espectador. Eu destacaria também a participação do Chris Messina como agente do Michael Jordan, um agente por vezes muito conturbado. Ele quer prejudicar esse negócio do Michael Jordan junto à Nike, e o espectador meio que fica na torcida contra ele. Ele não é exatamente um vilão, mas é um personagem que tenta atrapalhar os planos, e o espectador acaba, em parte, torcendo contra ele. Mas o Chris Messina, que já havia aparecido muito bem no filme A Lei da Noite, do Ben Affleck, em 2016, ele consegue extrair um grande potencial desse personagem. Ele é um dos melhores do filme, e ele faz muitas cenas funcionarem por causa da atuação dele, mais do que por causa do roteiro. O roteiro é muito eficiente, é muito simples. Alguns espectadores possivelmente vão considerá-lo até às vezes simplista, mas é uma simplicidade com bastante eficiência, que raramente se vê hoje em Hollywood. O Ben Affleck ele tem um talento notável de transformar histórias a princípio desinteressantes em algo realmente que valha a pena assistir. Então, o Era, a história por trás do logo, é um filme mais do que sobre uma relação de esporte e negócios, mais do que sobre a marca, todo o poderio que tem a Nike. É um filme sobre como se dão as relações humanas, como se mostra uma base de confiança para que um determinado projeto consiga surgir e se estabelecer. Eu considero um filme praticamente sem falhas na montagem. Ele não tem falhas também de atuação, todos no elenco estão bem, a direção do Ben Affleck é segura, a atuação dele é uma atuação mais discreta, ele não quer chamar tanto atenção para o personagem dele, mas quando ele está em cena, ele funciona muito bem. E eu fico imaginando qual vai ser o próximo projeto dele como diretor. Eu acho que ele é um diretor melhor do que ele é um ator, embora ele seja um bom ator, e eu fico na expectativa de um novo filme dele, esperando que seja tão bom quanto é. Para esse filme, eu daria 5 estrelas de 5. Eu acho um filme excepcional e considero que vale a pena ser assistido, e eu imagino que ele tenha, inclusive, chances de ser indicado no próximo Oscar. Então é isso, eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Se você quiser curtir, compartilhar ou comentar, vai ser muito legal, e se você quiser seguir o canal, será muito bem-vindo. Agradeço pela atenção de novo.